Olá pessoal, começamos agora mais uma videoaula da disciplina Gestão de Efluentes. Dessa vez falaremos sobre os tipos de esgoto, doenças causadas pela água contaminada, impactos causados ao meio ambiente pelo esgoto e suas características. Os esgotos são classificados de duas maneiras, industriais e domésticos. Os últimos geralmente são constituídos de principalmente dejetos domésticos, outra parte de águas pluviais, águas da chuva, e também por infiltração. Podemos dizer que quase sempre uma parcela do esgoto industrial é misturada ao esgoto doméstico. Os esgotos domésticos ou residenciais são originados principalmente de casas, edifícios comerciais, qualquer instituição que contenha instalação de banheiros, cozinhas, lavanderias, enfim, em tudo que a água usada com características domésticas. Ele é constituído de resíduos de solo, água de lavagem e dejetos. Tem 99% ou mais de água, em torno de 300 partes por milhão em miligramas por litro de material em suspensão, celulose na maioria, e 500 partes por milhão de matéria volátil. O grosso da matéria orgânica é formado por ácidos graxos, carboidratos e proteínas, exatamente nesta ordem. O mau cheiro, normalmente associado, deriva da decomposição de proteínas sob condições anaeróbias, que quer dizer falta de oxigênio. Esse tipo de efluente pode apresentar organismos patogênicos, devendo ser afastado das fontes de água potável. Os esgotos industriais são gerados a partir de qualquer utilização da água para fins industriais. Geralmente, o efluente industrial apresenta características próprias da linha de produção de cada empresa e também do tipo de sistema de tratamento utilizado. Frequentemente, o esgoto industrial carrega metais pesados, tem um potencial tóxico ou corrosivo, como ocorre em indústrias químicas, refinaria, fábricas de gás de cidades, decapagem de material de oficina, entre outros. A água é um elemento da natureza indispensável ao ser humano. A mesma constitui um importante meio de transmissão de doenças. As doenças veiculadas pela água têm origem principalmente a partir de dejetos. Muitos micro-organismos são parasitas do intestino humano e são eliminados juntamente com as fezes. Por falta de adequado sistema de esgotamento, muitas vezes os dejetos de origem humana alcançam mananciais superficiais ou subterrâneos. A água desses mananciais, quando utilizados para consumo, podem resultar no acesso desses micro-organismos ao organismo de uma pessoa, causando-lhe doenças. Estima-se que 80% de todas as moléstias e mais de 1/3 dos obtidos dos países em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água contaminada e, em média, até 1/10 do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a doenças relacionadas com a água. Algumas doenças podem ser relacionadas com a contaminação da água, como a amebíase. A amebíase é uma infecção parasitária que acomete o intestino. Ela é bastante comum em áreas do mundo onde o saneamento básico é deficiente, permitindo que alimentos e água sejam expostos à contaminação fecal. A cólera é causada por uma série de tipos da bactéria Vibrio cholerae. Determinados tipos dão origem a formas mais graves da doença do que outros. A doença transmite-se principalmente através da água e de alimentos contaminados com fezes humanas com presença das bactérias. A desinteria bacilar é provocada por bactérias do gênero Shigella, das quais se podem distinguir várias espécies. O contágio produz-se por via oral, normalmente devido ao consumo de líquidos ou alimentos contaminados, embora também possa ser provocado ao estar em contato com as mãos mal limpas de um portador de micro-organismos responsáveis ou com material contaminado. A febre tifoide, causada pela bactéria Salmonella, é transmitida através da ingestão de alimentos ou água contaminada. O mais comum é, então, pelo contato direto com portadores da doença. Gastroenterite, contágio se dá pela ingestão dos vírus, seja por meio de alimentos ou água contaminada. Contato íntimo com pessoas acometidas ou com objetos que entram em contato com o patógeno.
No organismo, provoca a inflamação de mucosas, provocando a manifestação de seus sintomas entre 10 e 70 horas após o seu evento. A diarreia está entre as 5 principais causas de morte por desidratação em todo o mundo, sendo a maioria causada por vírus. Giardíase é uma infecção intestinal causada por um parasita microscópico que é encontrado em todo o mundo, especialmente em áreas com más condições de saneamento e água contaminada. A hepatite infecciosa, ou hepatite A, é causada pelo vírus da hepatite A. Sua transmissão ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com matéria fecal. Leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira, presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes. Bovinos, suínos e cães também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem. A transmissão do vírus da poliomielite se dá através da boca, com material contaminado com fezes, contato fecal oral. O que é crítico quando as condições sanitárias e de higiene são inadequadas. Salmonelose é uma doença infecciosa causada pela bactéria do gênero Salmonella, da família Enterobacteriaceae, sendo que são muitos tipos diferentes de germes nessa família. A salmonela é encontrada principalmente nas fezes humanas e animais. O lançamento in natura de esgoto nos recursos hídricos provoca muitos problemas, resultando em impactos negativos de cunho econômico, ambiental e social. Os potenciais impactos ambientais estão relacionados com a presença de certas substâncias, micro-organismos e a alterações de algumas das características da água, quando o manancial recebe águas de esgoto. A matéria sólida é característica física de maior interesse no dimensionamento e controle de operações de unidades de tratamento de efluentes. Essa matéria sólida se refere aos sólidos suspensos e dissolvidos, tanto de água como de esgoto ou vinhaça. Ambos são subdivididos em sólidos voláteis e fixos. Uma quantidade significativa de sólidos pode provocar a diminuição da vazão do rio e de volumes de armazenamento, o que chamamos de assoreamento, e, consequentemente, as inundações. Da mesma forma, essa matéria sólida pode provocar o soterramento de animais e ovos de peixes, aumentando também a turbidez da água, reduzindo sua transparência e diminuindo assim a atividade fotossintética, o que diminuiria a quantidade de oxigênio dissolvido na água, provocando grande impacto sobre a vida aquática. Os nutrientes podem provocar a eutrofização da água e, com isso, a proliferação de algas e da vegetação aquática, provocando prejuízos à recreação e navegação. A presença de micro-organismos patogênicos pode acarretar a transmissão de doenças ao homem. As mudanças de pH causam efeitos sobre a fauna e flora. Os compostos tóxicos causam danos à saúde humana e danos à vida aquática. Os corantes podem provocar danos à vida aquática e prejudicar o seu uso. As substâncias tensoativas causam danos à fauna e geração de espumas, e as substâncias radioativas causam danos à saúde humana e animal. A situação do setor de saneamento no Brasil tem consequências graves para a qualidade de vida e desenvolvimento da população, principalmente aquela mais pobre, residente na periferia das metrópoles ou nas pequenas e médias cidades do interior. Nessa figura é apresentado um panorama das soluções adotadas para esgotamento sanitário nos domicílios brasileiros localizados em áreas rurais e urbanas, segundo a região geográfica. Conforme esperado, os domicílios urbanos apresentam cobertura por rede coletora em muito superior aos rurais, principalmente na região sudeste. O fato de nas áreas rurais existir significativo número de domicílios dispersos, assim como a inexistência de rede coletora de esgotos nas áreas mais concentradas, leva as famílias a recorrerem a soluções alternativas para o esgotamento sanitário, muitas vezes inadequadas, como fossa rudimentar, e outras formas, 7,3% aproximadamente, representando um total de 51% do total de domicílios rurais.
Esse cenário sobre o esgotamento sanitário, tanto na área urbana quanto na área rural, reflete os potenciais riscos à saúde da população, em especial as crianças, bem como demonstra a exposição dos mananciais de abastecimento de água a fontes de contaminação pontuais e difusas e a provável deterioração do meio ambiente. Em 2000, o abastecimento de água aumentou no país inteiro, passando a atingir 89,8% das áreas urbanas. Mas, enquanto no Sudeste o percentual de casas ligadas à rede geral de água é de 88,3%, sendo que nas áreas urbanas desta região o acesso à água chega a 94,6%. No Norte, esse índice não ultrapassa 48%. Certamente não há setor que interfira mais diretamente na saúde da população de um país do que o saneamento. A falta de um sistema de esgotamento sanitário reflete diretamente nos setores econômicos, políticos e sociais. A saúde e o saneamento estão bastante associados onde existem adequados sistemas de saneamento. A saúde, onde as condições de saneamento são precárias, proliferam doenças. Assim, a coleta, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada do esgoto sanitário são fundamentais para a melhoria do quadro de saúde. Segundo Mendonça, 1990, o esgoto é definido como sendo o resultado dos despejos hídricos de uma comunidade ou de uma indústria ou mesmo originados da coleta de águas pluviais. Os esgotos são compostos por constituintes físicos, químicos e biológicos, desde que não haja significativa contribuição de despejos industriais, a composição do esgoto doméstico ou sanitário é razoavelmente constante. Este efluente contém aproximadamente 99% de água e apenas 0,1% de sólidos. Os esgotos industriais, além da matéria orgânica, podem carregar substâncias orgânicas químicas tóxicas ao homem e a outros animais. É devido a essa fração de sólidos que ocorrem os problemas de poluição nas águas, trazendo a necessidade do tratamento. A fração inorgânica dos efluentes corresponde a 30% da quantidade de matéria sólida existente. Seus principais componentes são os detritos minerais pesados, sais e metais. Temos aqui uma tabela que define as concentrações em média de alguns compostos dos esgotos domésticos. Temos aqui que os sólidos dissolvidos totais até 250 mg por litro é considerado como concentração fraca. De 250 mg por litro até 500 mg por litro é considerado como concentração média. E de 850 mg acima é considerado como concentração forte. Para o sólido em suspensão temos até 100 mg por litro como fraco, de 100 a 200 mg por litro como médio e acima de 350 mg por litro como forte. Para os sólidos sedimentáveis, temos que 5 mg por litro como fraco, de 5 a 10 mg como médio e acima de 20 mg por litro como forte. Para a DBO, temos que até 110 mg por litro como fraco, de 110 a 220 mg por litro como médio e acima de 400 mg por litro como forte. Para o carbono orgânico total, temos até 80 mg por litro como fraco, de 80 a 160 mg por litro como médio e acima de 290 mg por litro como forte. Para a DQO, temos até 250 mg por litro como fraco, de 250 a 500 mg por litro como médio e acima de 1000 como forte. Para o nitrogênio orgânico, temos até 8 mg por litro como fraco, de 8 a 15 mg por litro como médio e acima de 35 como forte. Para o nitrogênio amoniacal, temos até 12 mg por litro como fraco, de 12 a 25 como médio e acima de 50 como forte. Para os nitratos e nitritos, teremos como ausentes em esgoto doméstico. Para os fósforos orgânicos, temos até 1 mg por litro como fraco, de 1 a 3 mg por litro como médio e acima de 5 mg como forte. Para o fósforo inorgânico, temos até 3 mg por litro como fraco, de 3 a 5 como médio e acima de 10 mg por litro como forte. O tratamento de esgoto consiste na estabilização da matéria orgânica de um certo efluente. Assim, o tratamento busca transformar a matéria orgânica em inorgânica, mineralização e consequente redução de DBO.
e a remoção de micro-organismos patogênicos. Muitas opções de tratamento se baseiam em processos que ocorrem normalmente na natureza, o qual é denominado de autodepuração ou estabilização. A autodepuração de um corpo aquático consiste na capacidade de receber e depurar, através de mecanismos naturais, uma certa quantidade de matéria orgânica. Este processo inclui toda a assimilação, decantação e digestão de corpos estranhos, inclusive os metais. Não existe um sistema de tratamento padrão para ser utilizados. Vários fatores irão influenciar na escolha das opções tecnológicas, tais como disponibilidade de área, clima favorável, características do esgoto, qualidade desejada para o efluente, capacidade do corpo receptor de receber a carga poluidora e da legislação referente ao local. Temos aqui a composição típica do esgoto bruto de algumas atividades econômicas nos abatedouros bovinos. Nestes, por exemplo, temos por volta de 910 mg por litro de DBO, 260 mg de sólidos sedimentáveis, 2.500 mg de DQO e 400 mg de graxas. Na fabricação do sorvete, temos por volta de 1.300 mg por litro de DBO, 960 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 1.830 mg por litro de DQO. Na fabricação de queijos, temos por volta de 1.360 mg por litro de DBO, 970 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 5.600 mg por litro de DQO. Na laminação de metais, temos por volta de 8 mg por litro de DBO, 27 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 36 mg por litro de DQO. Na fabricação da farinha, temos 330 mg por litro por volta de 330 mg por litro, de 330 a 960 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 570 mg por litro de DQO. Na produção de laticínios, temos por volta de 1.400 mg por litro de DBO, 310 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 3.290 mg por litro de DQO. Na lavanderia industrial, temos em torno de 770 mg por litro de DBO, 450 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 2.500 mg por litro de DQO e 520 mg por litro de graxas. Na indústria farmacêutica, já temos em torno de 270 mg por litro de DBO, 150 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 390 mg de DQO e 1.600 mg de graxas. No abatedouro de aves, já temos 200 mg por litro de DBO, 310 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 450 mg por litro de DQO. Na fabricação de refeições, já temos em torno de 270 mg por litro de DBO, 60 mg por litro de sólidos sedimentáveis, 420 mg por litro de DQO. E por último, na fabricação de refrigerantes, temos em torno de 480 mg por litro de DBO, 480 mg por litro de sólidos sedimentáveis e 1.000 mg por litro de DQO. Os esgotos que são produzidos em uma cidade são basicamente originados de 3 fontes distintas: domésticos, águas de infiltração ou esgoto sanitário e efluentes industriais. Para caracterizar tanto da quantidade quanto da qualidade dos esgotos afluentes da ET, é necessária a análise em separado de cada um destes 3 itens. É considerada água de infiltração toda a água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador e que penetra nas canalizações. A infiltração no sistema de esgotamento ocorre através de tubos defeituosos, conexões, juntas ou paredes de posto de visita. O conceito de vazão doméstica engloba usualmente os esgotos oriundos dos domicílios, bem como de atividades comerciais e institucionais normalmente, componentes de uma localidade. Valores mais expressivos, originados de fontes pontuais significativas, devem ser computados em separado e acrescentados aos valores globais. Normalmente, a vazão doméstica de esgotos é calculada com base no consumo de água da respectiva localidade, e este, por sua vez, é usualmente calculada em função da população de projeto e de um valor atribuído para o consumo médio diário de água por habitante.
Já a vazão de esgotos industriais é função do tipo e porte da indústria, processo, grau de reciclagem, adoção de práticas de conservação de água, existência de pré-tratamento, etc. Dessa forma, mesmo no caso de duas indústrias que fabriquem essencialmente o mesmo produto, as vazões e despejos podem ser bastante diferentes entre si. O traçado da rede está relacionado diretamente à topografia da cidade. Existem basicamente 3 tipos de traçados. O traçado de rede perpendicular é adotado em cidades atravessadas ou circundadas por cursos de água. A rede compõe-se de vários coletor-tronco-troncos independentes. O traçado de rede em leque é um traçado próprio para terrenos acidentados. O coletor-tronco corre pelo fundo dos vales ou pela parte baixa das bacias. Os coletores secundários incidem em forma de leque ou espinha de peixe. Já o traçado de rede em radial ou distrital é um traçado característico de cidades planas. A cidade é dividida em distritos ou setores independentes. O fluxo de esgotos que uma tubulação lança em um posto de visita corre por canaletas situadas no fundo. Essas canaletas orientam o fluxo, possibilitando ao projetista concentrar mais ou menos vazão em determinados coletores. De acordo com a disposição das canaletas do fundo do poço de visitas, pode-se ter em uma mesma área soluções diferentes de traçado. Critérios de projeto e o estudo de previsão populacional da área a ser atendida pelo projeto de rede. Há diversos processos utilizados para a previsão da população: aritmético, geométrico, comparação, extrapolação gráfica, curva logística, regressão, etc. É necessário considerar as contribuições do esgoto doméstico e das águas de infiltração. As contribuições devido a infiltrações incluem água que penetram nas tubulações, como já foi dito, de juntas, paredes de condutos, estruturas dos postos de visitas, tubos de inspeção e limpeza, terminal de limpeza, caixas de passagem de estações elevatórias, etc. É a relação entre o volume do esgoto recebido na rede de esgoto e volume de água efetivamente fornecida à população. Geralmente provém de indústrias, hospitais, escolas, quartéis, etc. O esgoto sanitário, além de substâncias orgânicas e minerais dissolvidas, leva também substâncias coloidais e sólidos de maior dimensão, em uma mistura que pode formar depósitos nas paredes e no fundo dos condutos, o que não é conveniente para o seu funcionamento hidráulico, ou seja, para o escoamento. Assim, no dimensionamento hidráulico, deve-se prover condições satisfatórias de fluxo, que simultaneamente deve atender os seguintes quesitos: transportar as vazões esperadas máximas, caso das vazões de fim de plano, QF, e mínimas, que são as de início de plano, QI. Promover o arraste de sedimentos, garantindo a alta limpeza dos condutos. Evitar as condições que favoreçam a formação de sulfetos, anaerobiose séptica e a formação e desprendimento do gás sulfídrico, condições ácidas. O gás sulfídrico em meio úmido origina o ácido sulfúrico. Esse ácido age destruindo alguns materiais de que são feitos os condutos. Concreto, por exemplo, além de causar desconforto em razão de seu cheiro ofensivo. O dimensionamento hidráulico consiste em determinar o diâmetro e a declividade longitudinal do conduto, tais que satisfaçam essas condições. Outras condições que comparecem no dimensionamento hidráulico decorrem de vazões instantâneas, devido às descargas de bacias sanitárias, muitas vezes simultâneas. São elas: máxima altura da lâmina d'água para garantia do escoamento livre, fixada por norma em 75% do diâmetro para as redes coletoras. A norma brasileira citada acima estabelece que quando a velocidade final, VF, verificada no alcance do plano, é superior à velocidade crítica, VC, isto ocorre na possibilidade de emulsão de ar no líquido, aumentando a área molhada do conduto. A norma estabelece também que a declividade máxima admissível
é aquela que corresponde à velocidade final, de 5 metros por segundo. A razão disso é evitar a erosão da tubulação, que, no entanto, não tem sido observada em instalações em que ocorrem velocidades bem maiores. Tensão trativa é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido escoado. Tensão trativa crítica é a tensão mínima necessária para o início do movimento das partículas depositadas nas tubulações de esgoto. Tradicionalmente, utiliza-se a associação de uma velocidade mínima com a mínima relação de enchimento da seção do tubo, para assegurar a capacidade do fluxo de transportar material sedimentável nas horas de menor contribuição, ou seja, a garantia de alta limpeza das tubulações. Na realidade, trata-se de um controle indireto, pois a grandeza física que promove o arraste da matéria sedimentável é a tensão trativa, que atua junto à parede da tubulação, na parede da tubulação, na parcela correspondente ao perímetro molhado. A tensão trativa, ou tensão de arraste, nada mais é do que o componente tangencial do peso do líquido sobre a unidade de área da parede do coletor e que atua, portanto, sobre o material aí sedimentado, promovendo o seu arraste. A profundidade da rede coletora deverá atender às condições adequadas de ligação predial e proteção da tubulação contra cargas externas. Em princípio, as redes não devem ser aprofundadas para atender às soleiras abaixo da grade da rua, tendo sua profundidade definida pelas condições hidráulicas e pelas restrições de recobrimento mínimo. Declividade mínima da tubulação pode ser dividida em declividade mínima, é a que proporciona uma tensão trativa não inferior a 0,10 kg força por metro. A declividade máxima é admissível aquela para a qual se tem a velocidade final igual a 5 metros por segundo. A velocidade crítica, quando a velocidade final, VF, é superior à velocidade crítica. A maior lâmina admissível deve ser 50% do diâmetro do coletor. Vazão mínima. O menor valor de vazão a ser considerado deve ser de 1,5 litros por segundo. O diâmetro mínimo deve-se empregar o diâmetro mínimo de 100 milímetros para qualquer material. Profundidade mínima. O coletor deve ter profundidade mínima de 1,20 metros. Lâmina mínima, segundo a NBR 9649 de 1986, não faz referência à lâmina mínima. Porém, a experiência tem mostrado que é recomendável que a lâmina mínima seja 20% do diâmetro da tubulação. E a lâmina máxima, a lâmina de água para a vazão final, que é F, não deve ser superior a 75% do diâmetro do coletor. Pessoal, terminamos aqui essa videoaula. Dúvidas e comentários devem ser postados no fórum dessa unidade. Abraços e até mais.